Olá, boa tarde. Vamos iniciar nosso debate, né? Nosso debate mensal. Ele acontece geralmente terceiro sábado de cada mês. Hoje nós temos aqui a Jussara Ramos, que é psicóloga, ela é empresária, ela é especialista em desenvolvimento de grupos e análise transacional. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2003 e professora de Conscienciologia desde 2011. Também é tenepsista. Bem-vinda, Jussara. Tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que bom que você veio. Para debater esse tema, que é um tema aí muito instigante e tão atual também. Né? Exatamente. Quiser apresentar o livro, agora falar especificamente do tema. Eu vou aqui fazer os nossos chamados no Facebook. Okay. Eu vou estar aqui mediando junto com o pessoal. Se tiver alguma pergunta durante o debate, eu já vou te chamar, né? Vou dizer que tem debate, a gente vai trocando essa ideia aqui com todo mundo, então, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O livro que foi escolhido para hoje é o Educação Emocional, do Claude Steiner. E eu quero falar um pouquinho desse livro, do contexto. Assim, o Claude Steiner, ele é um psicólogo francês, mas naturalizado americano, foi muito cedo para os Estados Unidos, e desenvolveu todo um trabalho pioneiro nesse tema, né, da educação emocional. Ele é uma das referências aí mundiais nesse tema, e a pesquisa dele é uma pesquisa extensa. Ele começou isso na década de 60 e permaneceu até o final da vida trabalhando com esse tema. Então, é um tema que eu estudo já há bastante tempo também, desperta meu interesse desde muito cedo. E aí a ideia é trocar, né, um pouco com vocês sobre o livro em si e sobre as principais conexões, né, desse tema emoções com o desenvolvimento, com o processo evolutivo, com o processo da consciência. Bom, isso é muito importante, né? A gente está aqui num movimento, eu acho que o momento do mundo também, agora o processo também da ciência, a conscienciologia, a gente fazer um processo mais integrado. E por muito tempo, em várias áreas da saúde, a gente deixou as emoções numa caixinha, né? E agora a gente tem que dar digamos assim, um valor a isso. Assim, o que você acha? A emoção, ela traz informação, né? Ela traz informação para que a gente possa tomar melhores decisões, assim. E para que a gente esteja no mesmo espaço lógico, é importante que a gente entenda a definição de emoção, porque uma série de visões, problemas de entendimento, dificuldades de lidar com o processo emocional, podem vir também da própria ausência de um conceito claro sobre o que é emoção. Então, a emoção, assim, em termos de etimologia, né, a raiz dessa palavra, ela vem do latim ex movere, ou seja, aquilo que nos move para fora. Ex é fora e mover é aquilo que é o movimento. Eu nunca faria essa cognição. Então, mas ela é super importante, porque quando a gente pensa assim em escala evolutiva, em múltiplos veículos, né, de manifestação, a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um mental soma. Então, o processo emocional, as emoções, elas conectam esse corpo emocional com o soma, de certo modo. Então, e é algo que tem, assim, um papel evolutivo importante, porque as emoções, elas são, a rigor, uma reação imediata e relativamente breve que acontece no nível somático. Então, é aquilo que é a primeira resposta, as primeiras sensações que acontecem em relação a algum tipo de estímulo. Esse estímulo ele pode ser externo, né, algo que aconteceu ali no ambiente, ou algo que aconteceu dentro da própria consciência. Então, ela, ao pensar em alguma coisa, ao evocar alguma determinada situação, contexto, junto com ela, com essa evocação, vem um processo aí emocional. E aí, quando eu estou falando emocional, estou falando de soma ainda, né? Estou falando de sensações que vêm atreladas a essa condição. Então, a emoção, ela provoca um conjunto de reações fisiológicas que conectam o indivíduo, conectam a pessoa, conectam a consciência com o meio em que ela está interagindo.
Então, esse processo, assim, é bem importante de delimitar, porque existem alguns conceitos que são muito parecidos quando a gente fala desse universo emocional, né? É verdade. Emoção, sentimento, estado de ânimo, temperamento. São coisas distintas. Que acontecem diversos momentos e separadamente ou... Elas têm uma conexão super importante, mas assim, no processo de entender melhor a condição emocional, a condição afetiva, é importante que a gente consiga fazer essa distinção. Porque, por exemplo, se a emoção, então vamos lá, pensando numa ordem assim, mais ou menos lógica, né? Você tem a emoção, e aí em seguida você tem o sentimento. É um outro conceito. O que é o sentimento? O sentimento, ele é um evento cognitivo, ou seja, é aquilo, é o significado, a elaboração que a consciência dá para aquele evento emocional que aconteceu ali. Então, digamos, tomei um susto ali, uma determinada situação de... Não vou começar com tomei um susto, vou pegar um outro elemento mais leve. Eu me deparei com alguma condição ameaçadora. A minha primeira emoção, ela pode ser surpresa, ela pode ser medo. E aí, o que acontece depois? À medida que eu elaboro aquilo, eu posso ficar, por exemplo, aterrorizada. Sempre me manter. O medo passou. Eu teve aquela situação, durou ali entre 2 e 5 minutos, que é o tempo que normalmente os pesquisadores trabalham quando se fala de reação emocional e de contato. Outra coisa importante que a gente vai abranger aqui ao longo do debate, o livro trata bem, é o processo da reação. Porque uma coisa é você sentir o que, é você perceber a emoção ou você perceber o que você está sentindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é reagir. E entre o perceber e o reagir, a gente tem opções. Né? A gente tem opções. Assim. Então, aquela história, e isso entra bem direto no processo da educação emocional em si. O livro, ele trata isso de uma maneira bem interessante, com passos, né? Ele dá uma série de orientações para que a pessoa ela consiga, primeiro, identificar o que ela está sentindo e, a partir dessa identificação, ela consiga ter escolhas. Assim, não é porque eu levei uma freada no trânsito, porque eu preciso. Não, eu respondi assim. Eu preciso responder, eu tenho uma opção. Eu preciso. E é engraçado, porque quando a gente fala desse tema de emoções, assim, é muito frequente as pessoas associarem como algo que não tem escolha. Se fulano fez isso, é óbvio que eu ia me sentir assim, que eu iria ficar assim. Ele larga no âmbito do não tem alternativa, é óbvio, todo mundo vai fazer isso. Ele larga no bolsão. Né? E se a gente estudar um pouco o processo de evolução humana, até o processo da evolução cerebral, né? A gente tem aí um mecanismo mais evoluído de tomada de decisão. Né? Então, existe aí, dentro do processo de estrutura evolutiva, né? Os animais, eles têm um processo no cérebro muito mais primitivo que o nosso. E eles não têm tantas estruturas de controle de pensamento desenvolvidas como nós temos. Então, mesmo que eu não use o meu cérebro nesse processo, eu tenho a possibilidade de aprender a fazer isso, porque o equipamento está aí. Então, assim, isso é algo importante da gente ter noção. Porque, em geral, quando se começa a pensar em emoções, se pensa muito assim, como assim eu sou responsável pelo que eu sinto? Sim, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso, assim, mas eu queria trazer primeiro esses conceitos iniciais, assim, né? E, então, assim, emoções, né, como essa reação mais física, imediata, sentimentos como algo que acontece no nível ali mais cognitivo, que é o significado que eu dou àquilo que acontece, e, além disso, a gente tem os estados de ânimo, né? Tem muito se falar de estados de ânimo. A gente tem agora vários livros e dicionários a respeito do assunto. Inclusive, eu trouxe aqui para comentar com vocês. A quem não conhece, esse livro aqui é o primeiro dicionário brasileiro em português, né, sobre emoções, sentimentos e estados de ânimo. Ele é da Alba Cardoso,
que também voluntária nossa aí da Conscienciologia, e muito interessante porque ele vai trazer definições. Um dos aspectos do processo de educação emocional e de, principalmente, reeducação emocional passa por conseguir dar nome e atribuir significado e atribuir valor à emoção. Isso é exatamente a definição de sentimento. Sentimento é um evento cognitivo no qual você atribui significado, valor, aquilo é positivo, é negativo, você cultiva, você tem aí um processo de duração mais prolongado, né? Então, se a pessoa olhou para alguém que achou interessante no primeiro momento, assim, nossa, é super interessante. Essa é a primeira reação, tá? O cultivo desse processo, o sentido que a consciência dá para isso ao longo do tempo e a duração dessas sensações é que vão transformar aquilo num sentimento. Entendi. Então, é um evento que acontece mais no cenário cognitivo. E o estado de ânimo? E o estado de ânimo, ele é mais uma tendência ao longo do tempo. Então, eu posso ter, num dia, uma série de sentimentos variados. Mas o estado de ânimo, normalmente, ele tem uma valência positiva ou negativa, ou seja, a pessoa tem uma tendência mais... É meio que um saldo. Ele é um saldo. Ele é um saldo. Ele é como se fosse um holopensene, assim, específico. Ele é mais consolidado, fazendo uma analogia, né, com o holopensene, com a questão de você ter um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, né, que é um conceito conscienciológico importante. Então, quando você pensa em estado de ânimo, o holopensene ele é uma analogia possível, porque ele é um consolidado desse processo. E aí o temperamento da pessoa, o jeitão que ela tem, ele pode favorecer um estado de ânimo ou outro. Aquela pessoa que normalmente ela tem uma tendência a encarar a vida de uma maneira mais positiva, ela pode ter um estado de ânimo muito mais disposto, muito mais tendente para o cultivo da alegria, para o cultivo da disposição de fazer as coisas. Então, é um exemplo apenas, né, para que a gente possa entender assim, a diferença entre esses conceitos. Que bom! Estou aqui já. E aí, o pessoal está coisa nova. O pessoal está ouvindo bem, está tudo certo aí no online. Vão perguntando aí. Que a gente possa compor aí o nosso debate. Ok? Então, antes de entrar um pouquinho no livro, outro conceito importante é o conceito de educação. Isso. Que é educação emocional. É educação emocional. Vejam que não é educação afetiva. Afetiva é algo muito mais amplo, engloba aí os estados de ânimo, sentimentos e emoções. É outra coisa. A gente está indo no nível mais básico, mais primário, e que, ao mesmo tempo, não é tão primário assim, porque é algo muito novo. Em termos históricos, a educação emocional ela tem menos de 50 anos no planeta. Nossa! Então, assim, é algo super novo. A psicologia no Brasil ela tem 62 anos, 67. E tudo isso que envolve emoção, sentimento, cérebro, né, a parte neurofisiológica, das ciências, né, da neurociência, tudo isso aconteceu de um século para cá. Então, de 1900 para cá, é tudo muito recente. Eu até anotei alguns fatos interessantes assim, para a gente posicionar e ter ideia. Assim, o Freud ele começou a lançar as bases da psicologia em 1900. Tá? Então, já bem no início do século XX mesmo. Bem no início do século XX. Enquanto isso estava... 40 anos depois, começaram as primeiras dissidências assim, do processo... porque quando ele lançou o trabalho dele, que foi bem estruturante, da psicanálise, e surgiu a terapia, né? Que ele começou em 1886. No final. No final. Primeiro ele foi para a prática, depois ele elaborou e foi para a teoria. Isso é muito interessante em relação aos pesquisadores da psicologia. Então, a partir desse movimento, ali em 1900, ele lança o livro, começa a ter toda uma aglutinação de pessoas em torno do tema psicologia. E 40 anos depois, começam a ter as primeiras dissidências de teóricos, pensadores, que não, na minha prática eu vejo outra linha, eu vejo outros viés, eu vejo coisas que você não aborda e você não quer abordar, então
começa a se ter uma variação, né, sobre esse tema e sobre as pesquisas. Por isso que quem estuda psicologia, às vezes pensa, nossa, eu achava que psicologia era uma coisa só, mas são as psicologias, né? Tem várias linhas aí. E aí, para vocês terem ideia, em 1950, ainda tinha estudos sendo publicados sobre como a psicoterapia era tão ineficiente quanto você não fazer nada. Então, assim, a gente está falando de um cenário global em que é descoberta toda uma nova área de conhecimento, começa a ser estruturada. Aí tem um movimento de, não, isso não funciona, vamos ver até que ponto isso funciona, vamos para a prática. Então, tudo isso estava acontecendo do lado da psicologia. Ao mesmo tempo, na neurociência, a neurociência estava engateando, a gente não tinha o que temos hoje. Era muito incipiente. Muito incipiente, a gente não tinha uma série de métodos de pesquisa, a gente não tinha equipamento, não se olhava o cérebro. Não se olhava o cérebro funcionando, era tudo feito, né? Imagina, na década de 50, o coração ainda era tabu. Imagina o cérebro, era como se ele não existisse. Pois é. E outro fato que eu trouxe interessante, em 1974, que foi feita a primeira ressonância magnética nuclear no cérebro vivo de um rato. De um rato, né? Não é nem de um humano. Para saber se funciona. É o processo da ciência, mas assim, é tudo muito novo. E associar comportamento, ou seja, o que acontece no plano mais físico de manifestação, com aquilo que acontece na interconsciencialidade, no processo mais mental somático, e aquilo que acontece em termos fisiológicos, de emoção, é algo muito novo. Então, por isso que é um tema assim que a gente ainda não aprende na escola de uma maneira mais integrada, ou pelo menos tem menos iniciativas, né, no planeta em relação a isso. Aos poucos, eu vejo que aos poucos estão começando algumas iniciativas. Então, tem agora novos modelos escolares, né? Não é o objetivo hoje falarmos de modelos escolares, mas existem novos modelos hoje que já trabalham uma educação emocional diferente do que era do nosso passado. A nossa geração, por exemplo, ou geração de nossos pais, eu acho que tiveram 0 ou menos 1 de educação emocional na época, né? Por ser um momento diferente, por ser uma situação de visão diferente. Hoje a gente está num ramo tecnológico, um rumo tecnológico, onde novas doenças psicológicas estão surgindo, novas pessoas com questões até de inteligências diferentes que não existia 30 anos atrás. Então a gente está num movimento, posso se dizer, não consigo dizer se é um movimento rápido ou lento, mas a gente está tentando correr atrás da máquina para sanar algumas questões que já estão surgindo. Tipo, não é uma coisa, no futuro vai existir tal situação. Não, no futuro já está existindo tal situação. Então, acho que a educação emocional, ela vem de bom grado atrasada. Uma coisa que eu acho interessante é que, de certo modo, empiricamente, algumas famílias, alguns pais, eles tinham um conhecimento mais intuitivo de como é que eu preparo, né? Porque a educação, a gente parou justamente na definição de educação. Vamos lá. Né? Que a educação significa, vem também do latim, ex educare, ou também é para fora. Então, o ex, né, isso de se voltar para fora, e esse sufixo educare tem a ver com conduzir, com dar uma orientação. Conduzir para a vida, né? Conduzir para a vida. Então, assim, educação é guiar para fora. Emoção é aquilo que nos move para fora. Então, já que você está indo lá fora, é bom que você esteja preparado. Né? Quando você junta educação emocional, é isso, né? É bom que você esteja preparado para lidar aí com essas informações que você vai ter ao entrar em contato, né, com esse mundo. Eu estou lembrando agora aqueles ditados, né, que a gente ouvia da avó, da mãe. Estou te preparando para a vida, porque quando você for adulto, né, assim que eles falavam, jogavam assim para fora. E quando você for trabalhar, quando tiver no seu ambiente de trabalho, você não vai poder fazer isso, né? Tipo, às vezes tem
uma explosão emocional. Isso. Lembra? Isso. Eu digo lembra porque assim, a nossa geração foi preparada para trabalhar. Então, ela não podia ter certos comportamentos, né? E, de uma certa forma, é uma geração que hoje está no mercado de trabalho, é o que hoje tem um sucesso diferente dos nossos pais. É outro tipo também de trabalho. Eu vejo que já tem ali ramos novos. Né? O que é toda a tecnologia, a questão da computação que não existia, hoje existe, todo o processo nessa linguagem nova. Só que a gente tem também um movimento, né, trazendo para o processo assim, de entendimento evolutivo, um movimento de ressoma, um movimento de nascimento de pessoas, de consciências com níveis evolutivos diferentes e emoções diferentes, né? Trazendo aqui para Bagagens emocionais diferentes. cargas emocionais diferentes. Antigamente era muito tabu na área da educação, eu como educadora, você como psicóloga ter ouvido também, das crianças, né? As crianças terem depressão, as crianças terem algumas psicopatias que só desenvolvia depois de 20, 30 anos, adultos. Patologias, desculpa, corrigido. Psicopatologias depois de adulto, ou às vezes com idade avançada, às vezes algumas questões que envolvem a cognição, que entra em sentimento, mas depois, sabe, dos 30, 40, ainda talvez até para a terceira idade, que hoje não. Hoje isso se apresenta cada vez mais cedo, em ambientes diferentes. O que a gente poderia falar um pouco, ou pensar, ou se tem alguma correlação com os processos evolutivos barra entendimento, educação emocional? Tu acha que tem alguma coisa a ver? Tem algumas correlações que dá para fazer. Primeiro, assim, é difícil dizer, e eu acho pouco provável que as gerações passadas elas não elas não tivessem esses tipos de condição. Então, seu avô teve depressão, como aquilo não tinha nome, tem tudo a ver com esse tema também. Ainda não tinha nome, as condições não estavam bem identificadas, ainda era um processo muito novo. As pessoas elas não atribuíam o que acontecia a essa condição, ou ao sentimento, ou no caso específico, a gente está falando aí das patologias. Então, não é que não existisse nada, assim, tinha coisa aí, eu não consigo precisar o quanto de problema existia, porque era uma condição diferente, não houve estudo, não houve pesquisa, não tinha um contexto favorável na época para isso, que é algo que a gente tem hoje. Por outro lado, também a gente tem um processo demográfico, de explosão demográfica muito maior. A gente tem um processo genético, então a pessoa ela traz uma carga física, né? Ela tem uma bagagem genética que pode favorecer determinadas condições. E se ela entra num ambiente onde ela não tem o processo da educação emocional, ou ela não cria uma estrutura para lidar com isso ao longo do tempo, isso sim pode conduzir ao que a gente está vendo aí de uma, digamos assim, uma certa explosão, né, nas questões emocionais, assim, nas doenças psicossomáticas ou em problemas atribuídos à má gestão do processo emocional. Olha que interessante, má gestão do processo. Tu não tem uma direção das tuas emoções. Então porque assim, elas levam você para fora, né? E você não direciona elas. Mas assim, é como se aquele filme, quem não assistiu, assista, é altamente recomendado, o Divertidamente. Ele é ótimo. Ele foi feito com base nos estudos da educação emocional. Tá? Então eles pegaram consultores técnicos para poder fazer aquele recorte, aquela analogia, né? O que acontece dentro do cérebro da pessoa enquanto ela vai vivendo e ela tem aquelas emoções que fazem parte da estrutura neurofisiológica dela, e esse processo está ali acontecendo. Então,
tem hora que o painel do controle começa a apitar, tá tudo vermelho, quem que assume o controle? Eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, então é um pouco o que acontece com quem não tem um processo aí de educação emocional. E o livro do Steiner, ele é interessante nesse sentido, porque ele traz três necessidades básicas, ou três habilidades básicas que a consciência ela precisa desenvolver ao longo das suas vidas, ou na vida que ela está agora, né? Aí ressomada, para poder lidar melhor com o processo emocional. Então, a capacidade dela entender as próprias emoções, o que é, o que eu estou sentindo, o que eu faço com isso. Tem a capacidade também de ver aquilo no outro, então de conseguir interagir com pessoas que têm também uma série de outras reações emocionais. Esse entra com empatia também. É um dos últimos passos. Assim. É o último, não é um dos últimos. É um dos últimos. Ainda não é o último, porque ainda tem mais acima. E outra é a habilidade de você expressar as suas emoções produtivamente. Aí tem a ver com aquilo que a gente falou inicialmente, peraí, estou sentindo tudo isso aqui. Fulano me deu uma freada, o guardinha ali passou e me deu uma multa. Aí eu vou dirigindo, o que eu faço? O que eu faço com tudo isso? Né? Então, entre tudo aquilo que aconteceu e as reações, as sensações que você teve, o que você vai fazer com isso? Aí entra o processo da educação emocional. E é interessante, o Steiner ele criou uma tabela que eu acho assim, que ela é bem transformadora nesse sentido de entendimento do processo emocional. Ela é tratada no livro. E ele vai trabalhando a educação emocional e nessas várias etapas, tá? É uma tabela que ela trata do nível de consciência emocional. Então, o quanto que eu, consciência, tenho consciência das minhas emoções e trazer para responsabilidade. Trazer para responsabilidade. O quanto eu sei que eu estou sentindo isso e como que expresso. Isso, exatamente. Isso é muito bom. E é interessante, assim. E antes da gente entrar nisso, eu quero só falar um pouco sobre as emoções, assim, no sentido de tipos de emoções, né? Porque os estudos sobre emoções não há consenso, embora haja algumas linhas que são mais numerosas que outras, não tem o consenso assim, de quantas emoções existem. Né? Então, assim, tem linhas que trabalham com 7, tem linhas que trabalham com 12, tem linhas que trabalham com 5, o Divertidamente só mostra 4. Então, assim, existe um conjunto básico, né, que pode ser atribuído, digamos, um núcleo comum, né, de 5. Divertidamente é 5. É o raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. Então, trabalha com 5. E os estudos, a maior parte dos estudos trabalham com 7. Ou aumenta, vai aumentando. E aí tem subdivisões. Se você pegar raiva, tem 6 tipos de raiva. Oi, como assim? Nossa, eu só sinto uma, qual delas eu senti? Né? Então, assim, mas o que é importante é que a consciência, a criança, o adulto, ele consiga, com o passar do tempo, identificar o que está sentindo, o que significa, então entrar no processo de entender o significado daquelas emoções para a partir daí poder tomar melhores decisões. Então, nessa escala de consciência emocional que o Steiner traz no livro, e isso foi obtido o quê? A partir dos laboratórios, né, das atividades que ele fez ao longo de muitos anos, atividades de grupo, coletivas, em que as pessoas iam para um determinado ambiente e elas iam experimentando lidar com as emoções, expressar as emoções, falar sobre esse tema, e a partir disso daí o estudo foi ampliando, porque tecnicamente ele tem esse viés. Então, o primeiro estado, e dentro da escala de consciência emocional, que é essa tabela que eu falo, que para mim é uma das coisas mais valiosas desse livro, o primeiro estágio é a insensibilidade, ou seja, emoção, né? Emoção é o quê? É aquela reação, um conjunto de reações físicas que se tem diante de um determinado estímulo. É aquele ponto que a pessoa não sente nada. Ou ela não quer dizer que ela não sinta. Às vezes, até fisicamente, ela tem algumas repercussões, mas ela não percebe. É a total insensibilidade. A pessoa não é sensível com as trocas ao físico. Ao físico, assim.
E aí, o que você está sentindo? Não sei. Nada. 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 A pessoa não sabe o que sente, não nomeia o que sente, e de uma certa forma, daqui a pouco ela traduz como não, nada. Nada, tô normal. Bem, tô normal. Normal. É uma palavra muito comum nesse Tô cenário. normal, mas o que é este normal? E aí, por exemplo, é interessante, você pode observar isso em situações, isso é bem notado em situações em que a pessoa está sob um estresse maior, e aí você começa a perguntar, mas a pessoa ela não atribui. Então, por exemplo, eu acompanhei um pouco pessoas que estavam dando aulas pela primeira vez, né? E aí, professores novos, primeiro contato com o público, e a pessoa antes, ela já falava de como é, nossa, eu me preocupo, né? E aí, o que você está sentindo? Como é que foi? Eu não estou sentindo nada. Não sentindo nada. Como é que foi? Foi? Não sei. Então assim, então a pessoa ainda está no estado que ela ainda não conseguiu ter contato com isso. E às vezes, quando se dá um tempo um pouco maior, e a consciência ela começa a olhar para si mesma, porque isso exige um movimento de querer também, a menos que seja uma emoção assim muito acachapante, que ela se impõe para a pessoa, existe a necessidade de um movimento de olhar para si. O que eu estou sentindo agora? Nossa, minha mão está gelada. Que frio na barriga. E agora? Aí a pessoa fica ansiosa, ela seca a mão. Então, aí assim, o coração bate mais forte. Mas é interessante que, assim, o se permitir ter um contato com as sensações físicas faz parte da educação emocional. Porque é o primeiro, acho que é o primeiro movimento, né? É o primeiro movimento. O corpo demonstra alguns sinais de que está ocorrendo uma alteração emocional. Isso. E assim, e por que isso também é importante? Para que haja depois um processo de diferenciação. De você conseguir distinguir uma coisa de outra. Inclusive, né, dentro do processo nosso aí da conscienciologia, quando a gente fala em autoconsciência multidimensional, é importante que a consciência consiga distinguir o que é uma reação física de uma reação energética. Muito bom. Né? E como é que eu vou ter essa distinção se eu não tenho traquejo com o físico? Então, se eu não consigo perceber que minha mão ficou gelada, que eu comecei a suar, que eu tive essa reação, eu digo que é tudo cardio-chakra. Né? Às vezes a pessoa está com ataque cardíaco, uma aceleração, e ela diz que é cardio-chakra. É meu cardio-chakra. Peraí, o seu cardio-chakra é uma outra estrutura. Energética. É uma estrutura energética. Diferente. Você tem que aprender mais sobre ele, saber que aquilo mede seu pulso, se não é o pulso, seu coração que não está batendo mais forte. Então, assim, desenvolver esse traquejo com o processo da sensibilidade física, ele ajuda no processo de desenvolvimento parapsíquico também, porque a consciência ela vai começar a ter mais noção, a conseguir distinguir melhor as coisas e evoluir, né, ficar mais consciente, passa por você conseguir distinguir, ter uma cognição diferenciada sobre aquilo, né, que você já vivencia. Muito bom. Nós estamos aí, temos perguntas, alguma coisa? Ainda não temos perguntas, pode avançar. Eu estou adorando essa escala. Pessoal do online, tudo ok? Então tá bom, qualquer coisa vocês vão perguntando. Então, o primeiro nível da escala é sensibilidade. Então, você vai subindo na consciência e você entra no nível de perceber as sensações físicas. E entre perceber as sensações físicas e o que o Steiner chama que é o nível seguinte da experiência primitiva, assim, você ainda não entende o que é que você está sentindo, você só sabe o que você sente e mais ou menos a intensidade daquelas sensações. Então, por exemplo, agora eu estou sentindo assim, um calor generalizado aqui, um desconforto, e eu sei que o nível desse desconforto é diferente de outros que eu senti em outro momento da vida, né? Então, eu sinto que agora ficou diferente. Mas o quanto diferente? Qual que é a diferença? Então, vamos voltar. Temos insensibilidade, tem o registro físico das emoções, que é esse segundo nível das sensações físicas, tem a experiência primitiva que, ok, eu estou sacando que eu estou sentindo isso, só não sei ainda o que significa. Até aí,
tudo acontece no nível mais físico e fisiológico. A partir do próximo passo, entra o que é a grande sacada desse estudo da inteligência emocional, que é a barreira verbal. Que é quando eu, consciência, começo a atribuir nome e significado e a dar valor ou a qualificar como positivo ou negativo aquilo que eu estou sentindo. Então, esse frio na barriga é medo. Isso é uma acepção, uma atribuição possível. E isso é super interessante, porque no processo da educação emocional, a gente está falando de infância, existe uma fase da vida em que a gente começa a aprender as palavras. Né? O que é medo? Ah, filho, isso é medo, você está sentindo medo. E nessa fase em que a criança ela começa a atribuir nome às emoções, você está triste, você está chateado, nessa fase também podem começar os equívocos. Ou seja, a criança dá nome errado assim, por quê? Quem que é a consciência mais indicada para atribuir o nome ao que está sentindo? É a própria consciência, certo? No sentido de que, peraí, essa reação toda que eu tô sentindo, e aí vamos pegar uma definição, assim, vamos pegar Posso trazer um exemplo? Pode trazer um exemplo. Tava pensando, você falando isso, eu estava pensando. Tem um amigo, recentemente estava conversando sobre emoções. Certo. E aí, a gente começou a falar sobre um monte de coisa, e eu disse assim, mas você nunca sentiu raiva? E ele, não sinto raiva. E eu, é mesmo? Aí eu comecei a fazer um monte de jogo de perguntas para cutuquei. Nesse cutuque, a pessoa ficou incomodada. E eu disse, e aí, o que você está sentindo? E ele, não, tô desconfortável, que você está me encantoando. Tô desconfortável, nível das sensações físicas, talvez, né? Tô sentindo alguma tô coisa ruim, aqui. Você está me encantoando. Eu disse, não, tenta ir mais profundo. Aí, né, coincidentemente, peguei o livro e disse, olha, dá uma lida no que você está sentindo aí. Descobre o que você está sentindo. Qual livro você pegou? O Dicionário de Emoções, né? Certo, legal. O livro que eu coincidentemente, porque eu fui aqui, né? O Dicionário de Emoções. Aí eu peguei e disse assim, não, vamos tentar ver o que você está sentindo. E nesse ver o que está sentindo, na cabeça dele, ele elaborou assim, eu não tenho um estereótipo da raiva. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou tranquilo. Eu sou uma pessoa pacífica. Eu sou pacífico. Aí a gente começou a conversar e ele começou a contar como que aquilo surge dentro dele. Legal, e eu disse, então lê sobre raiva. Ele leu lá raiva e outros tantas emoções e ele disse, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa que sentisse raiva. Ficou um tanto engraçada a situação, mas eu fiquei pensando, ele é um adulto hoje. Como que foi naquele momento que você está trazendo agora, que é o momento de trazer a palavra, de dizer a criança expressa, e o pai dá o nome pelo viés do filtro do pai. Ou a mãe, né? Mãe e pai, mesma coisa. Eles vão dizer, não, você está sentindo isso. Aí a criança se mantém tranquila, tipo, sem rompantes ou estereótipo da raiva. Igual o raiva do Divertidamente, não demonstra aquilo, então ela não tem. Não é que ela não tenha, ela expressa de uma maneira diferente. Aí você entra num tema que, assim, dos estudos da emoção, para mim, é um dos maiores aprendizados quando a gente fala de reeducação emocional. Tá? A gente está falando de educação emocional e tem outro nível que é o processo da reeducação. Dentro da reeducação emocional, uma das coisas mais sérias que tem é o estudo, o entendimento, a compreensão sobre as emoções de disfarce. O que é uma emoção de disfarce? A emoção de disfarce é uma condição, é uma emoção postiça, ou um sentimento postiço, que eu coloco na frente de alguma outra coisa. Para disfarçar o que eu estou sentindo. E assim, isso é um aprendizado que normalmente a consciência tem ali nas fases iniciais da vida ou em períodos específicos da vida,
E aí, ó, tem muitos exemplos assim. Com mulheres, então. Né? Nosso caso, a gente pode falar porque... A gente pode porque nós somos. Nós mulheres. somos mulheres. Não pega bem mulher ser estourada, esquentada, raivosa. Pelo menos lá no meu contexto histórico, familiar, não é uma coisa assim muito... Não é bonito. Não é muito bonito. É bonito. Não pode dar escândalo. Não pode dar mentir. Então, assim, o que acontece? Quando a criança, né, quando a menina, ela começa a ver, não pode dar piti, o teu irmão quebrou seu brinquedo e daí se comporta. O que acontece? Muitas vezes, para dar vazão àquela, porque é uma energia, emoção, ela é energia, que surge no corpo, nos conecta com esse mundo aqui, né, com essa realidade física, e ela é uma energia que para se cria, tudo se transforma. Isso. Então, assim, ela precisa ter um direcionamento. Ou pelo cognitivo mais evoluído, mais abrangente, ou ela vai ter o direcionamento que a consciência tiver condições de dar naquele momento. E aí, muitas vezes, para conseguir seguir em frente com aquele volume, com aquela intensidade de sensações que a criança sente num momento específico, quando o irmão quebra o brinquedo, e ela está com raiva no sentido, com a definição de raiva, a gente também tem partir de um ponto comum, é essa sensação de antagonismo em relação a algo ou alguém que você tem um movimento, isso te impulsiona a ir na direção daquele objeto. Então, ele tem a ver com quebra de limites, com questão assim, de invadir, de conseguir também conquistar algum objetivo que se quer. Então, a raiva ela tem essa função evolutiva. E toda emoção tem uma função evolutiva. Ela surgiu da necessidade da gente estabelecer algumas reações mais automatizadas para poder lidar melhor com esse mundo e sobreviver e evoluir. Aí agora a gente tem outra condição de elaborar isso. Voltamos agora para a criança. Então a criança tem aquela raiva toda, não pega bem, e aí ela aprende a chorar. Ela começa a chorar porque chorar alivia aquela energia. Estou com muita raiva, com tanta raiva do meu irmão que eu chorei. Né? Porque eu não podia bater nele, eu não podia fazer nada. Não podia dar piti. Eu não podia também dar piti, então eu chorei. Então é uma válvula de escape. É uma válvula de escape para aquela energia. E acaba sendo energia emocional, né? E energia, né, também física. Isso. E dentro do processo aí da energossoma. Acaba tendo acaba tendo uma ativação ali dentro do processo. Então, a criança aprende a chorar porque não é permitido ter raiva. E aí, muitas vezes na fase adulta, quando a pessoa vai para uma terapia, ou ela começa num processo de autopesquisa e autoconhecimento maior, que ela começa a identificar um pouco mais o que ela está sentindo, e ela passa a se exercitar no nível das sensações físicas, ela diz, não, peraí, deixa eu voltar a entender o que eu estou sentindo agora. Então, ela pode descobrir que muitas das vezes em que ela achava que ela estava triste, não, eu estava com raiva, porque fulano fez algo que para mim era inaceitável, e aí ela começa a chorar, mas ela começa a refletir, não, eu estou com raiva mesmo, eu não estou triste, eu estou num momento sensível, eu não estou com a vontade de me recolher. Eu estou chorando de raiva. Então, outra condição, a tristeza também. A tristeza ela pode ser colocada, todas as emoções podem ser utilizadas como emoção de disfarce. Tudo tem a ver com a serviço de que está aquela emoção naquele momento, num cenário social. Até um certo sarcasmo, né? A pessoa diz assim, ela vai eu chamo assim, pro caminho da piada. Então, ela faz piada de si própria e do outro, né? Ridiculariza aquele fato, mas o que ela queria é estar fazendo outra coisa, esmurrando alguém. Mas ela vai... Eu acho que esse gancho puxa também algumas questões que hoje a gente fala, que eu vejo que entra na educação emocional, que é o que a gente tem também a questão do bullying, né? Sim. Então, de uma certa forma, é um disfarce, porque você tem uma emoção, alguém fez algo, né? Gerou em você, e às vezes para você
não agir como realmente você gostaria de agir, que pode, é por causa da metodologia ou do contexto, você acaba indo para um outro lado, disfarçando a emoção e colocando ela em outro nível, indo para um nível talvez de como é que eu posso explicar? Trazendo aquilo para uma ação inesperada. Por exemplo, a criança adolescente, ela tem lá, sofreu lá uma ação, um bullying no colégio. Ao invés dela entender, ou se entender, ou conversar, enfim, ela vai acabar trazendo para um sentimento, e na primeira oportunidade que ela vê alguém passando a mesma situação que ela, ao invés dela fazer o acolhimento, tipo assim, meu pai tá fazendo. Não, ela vai lá e faz o bullying. Tipo, ela repete. Sim. Então, acho que isso acaba sendo também uma falta, né? Não sei se faz sentido. Mas faz sentido. E veja. Uma falta de educação, né, emocional. Porque, como eu estava falando, a emoção, ela é uma analogia interessante de pensar, ela é como se fosse uma onda. Então, aconteceu uma situação, acabei de passar aqui por uma situação de bullying. Alguém foi e teve uma ação altamente agressiva comigo, e aquilo veio numa onda. Tem um pico emocional muito sério. Só que o que acontece dentro do processo da deseducação emocional? Em geral, quando a consciência está tomando consciência, ela tá tomando contato com aquela intensidade que a emoção traz, ela, por alguma crença pessoal, por algum contexto específico, ela escolhe não tomar contato com aquilo porque acha que não vai ter condições de lidar. Então, assim, cara, eu não dou conta eu não quero mais sentir isso. Quero ver. Eu não quero ver, eu não quero sentir, eu quero sair disso aqui o quanto antes. Existe uma diferença em você fazer um movimento refletido de escolha, e existe uma diferença entre você fazer um movimento de não tomar contato. Então, nesse momento, principalmente nessas fases iniciais da vida, quando a gente aprende esse processo, que começa a ver aquilo e você corta e não quer olhar mais para isso, nunca mais para isso, você não quer lembrar daquele dia, você não quer sentir mais aquilo, você não quer, e você deixa aquilo embaixo do tapete, aquele processo, ele tende a começar a virar uma condição de sentimento, no sentido de vai durar por um tempo. E aí, quando surgir uma situação em que os mesmos gatilhos estejam presentes, voltam lá para trás. Então, ao invés de você estar vivendo, lidando com o que está acontecendo no aqui e agora, é como se você ficasse voltando à fita do passado. E aí vem com a intensidade do passado. Né? Então, um dos aspectos mais notórios da falta de educação emocional é uma expressão deslocada, principalmente intensidade, de um processo emocional. O que a pessoa está fazendo naquele momento não condiz intensidade com o fato. Então, às vezes, a pessoa, bom dia. Bom dia para quem? Porque levou uma freada, uma multa, entendeu? Uma fechada. Assim, no contexto social, né, as emoções elas têm esse cenário social envolvido. No contexto social, não faz sentido uma reação exacerbada. E essa exacerbação pode ser fruto de um processo de repressão. Ainda lá no caso do bullying que você estava falando. Por exemplo, com meninos, rapazes, uma condição cultural muito forte é homens não choram. Isso se aprende desde cedo. Eu vim do Nordeste, lá no Nordeste, isso é falado assim, e é falado na cara do menino. Na cara assim, do menino. Cara, não chora. Você é do Nordeste, eu sou do Sul. Então, assim, homem que é homem não chora. Homem não chora. E como você é homem, você é da família, e você quer ser da família, esse é o recado que vem por trás, né? Você não vai chorar. E aí, como não chora, aí sente raiva, como emoção de disfarce. É muito comum ver em momentos, porque a tristeza, ela, colocando a raiva como uma emoção de disfarce sobre a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção relacionada à perda de algo que é de valor, que é algo importante. Então, você vê, às vezes, pessoas que passam por situação de alguma perda significativa, uma pessoa querida, um cargo, um trabalho, e a pessoa ela fica
puta da cara, mas ela não está, quando ela expressa com algo que a gente pode dar esse nome de está puta da cara, mas assim, muita raiva. Muita raiva. Né? E aí, mas não é isso, se ela for examinar de fato o que ela está sentindo, ela está com uma tristeza enorme, profunda, só que ela não olhou dentro desse nível aí da... E nessa escala que ele traz, seria a falta dessa... ele chegou na barreira da verbal, né? Que acho que é a barreira de começar a dar nome às coisas. Isso. A pessoa está num nível anterior, é isso? A pessoa, ela pode estar num nível anterior de só perceber a parte primitiva, ela pode atribuir nome, na barreira verbal ela já está atribuindo nome. Ela já está atribuindo nome. A questão essa nomenclatura que ela está dando, esse nome que ela está dando, o que ela está sentindo, faz sentido? É o mais adequado? Entendi. E aí a gente entra no nível seguinte, que é o processo da diferenciação. As pessoas aprendem muito sobre se esse nome que eu dou à emoção é mais adequado ou não, pela interação. Ao conversar, ao entender sobre definições de emoções, antigamente não tinha dicionário de emoções, então as pessoas conversavam. O que você sente quando você fica com raiva? Com raiva eu fico isso, eu sinto aquilo, eu penso isso. Aí, a partir de ouvir relatos assim, é que a consciência ele vai entendendo. Então, o sentido da raiva é esse daqui. O que eu estou sentindo encaixa nisso ou não? Aí ela começa a ter mais diferenciação, que é o próximo passo. E aí, quando ela começa a diferenciar, vai começando a chegar no estágio maior de refinamento. Eu consigo distinguir mais ou menos uma coisa da outra. A partir de um determinado momento, eu consigo começar a olhar também as causas das minhas emoções. Então, peraí, o que provocou? Eu estou sentindo aqui um desconforto, uma raiva. Por que eu estou com raiva nesse momento? Qual foi o limite? Na hora que fulano falou aquilo, eu não gostei porque eu não discordei, eu acho que não deveria ter falado na frente dos outros. Devia ter me chamado ali, não ter falado. Mas assim, a consciência ela começa a conseguir usar diferentes caminhos para lidar com as emoções. Então, às vezes, ela vai se perceber sentindo algo e aí ela vai conseguir chegar na causa de uma situação que já passou. E aí vai fazendo as reciclagens. Espera aí. Então, na próxima vez, por que eu não percebi na hora? E a pessoa vai criando também sinapse, né? Sinapse. Porque aí vai para a cognição. Sinapse. Ela começa a criar sinapse para, quando isso acontecer, é isso, e eu posso agir de outra forma. Eu posso agir de outra forma, eu posso escolher naquele momento não agir, mas assim, é justamente o ponto em que ela começa a ter a consciência e começa a ver mais opções. Quando eu sentir vergonha, o que eu vou fazer? Exatamente. Eu vou em frente igual, eu paro. Tipo, vai com tudo, vai... Não, me dá um buraco para eu me esconder. Não temos buraco aqui. Então, assim, aí ela começa a ter, aprender a manejar as próprias emoções e a fazer escolhas mais conscientes. E nesse ponto, a partir do ponto que fica mais fácil ela entender e atribuir uma causa, também fica mais fácil entender o outro. Porque, assim, na hora que fulano está soltando aquela piada sarcástica, por que ele está fazendo aquilo? O que leva ele a fazer aquilo? Quando eu solto uma piada sarcástica, porque alguém fez uma coisa comigo que doeu. Caramba. Tá, ok. Quando eu entendo isso, eu posso... É engraçado dentro do processo da educação emocional que ela tem um objetivo muito importante de dar opções. Então, você pode ter mais opções. A partir do momento que eu tenho um entendimento empático do que a pessoa pode estar sentindo aí na hipótese, mas assim, eu começo a ter outras opções e distancio um pouco daquele pico, né, daquela exacerbação emocional que às vezes dificulta o processo de escolha. A pessoa não consegue enxergar as escolhas. Então, a partir do momento que tem esse distanciamento, porque consegue fazer o processo de empatia, eu sair de mim, eu estou vendo o que o outro está trazendo ali, o que pode estar movendo o outro Qual é o ambiente? Qual é o ambiente? Aí a coisa muda de figura, eu posso escolher ignorar, né? Posso escolher não
Vamos ver o que dá daí. Que informação está vindo Informação daí? está vindo daí. O que eu vou fazer com isso? Eu vou dar o troco, vou responder na mesma moeda, vou recolher meio insignificante. Recolher. Vou fazer alguma coisa para ajudar. Né? Então, assim, aí começa a ter todo um processo que é o último nível da educação emocional, que vai além da empatia, que é o processo da interatividade. Então, aquilo que você sente te dá informação para você se conectar com o outro, com o ambiente e começar a interagir de um jeito diferente, com uma base muito potente. Então, assim, eu saquei que eu fiquei chateado, e aí? O que eu vou fazer com isso? Eu posso perguntar para a pessoa. Eu posso interagir, eu posso... Uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, que é a questão dessa etapa final, né, de fazer o entendimento, né, dar o nome, o que vai fazer com isso, mas me ocorreu, assim, aquela situação, a decisão, né, que decisão tomar. O que eu vou fazer com a... Eu estou percebendo toda essa interação em mim, como é que eu vou lidar com isso? Ou melhor, eu tenho ferramentas para lidar com isso, ou ainda não sei lidar com isso que está chegando? Então, acho que de uma certa forma, nos dá um pouco mais de autoconhecimento, de uma certa forma, eu diria, até um certo autocontrole, de saber o que está ocorrendo conosco, não de controle de controlador, mas de saber o que pode, até onde a gente vai, os limites. Eu acho que para a interação até dos próprios limites. Porque às vezes a pessoa conhecendo os seus limites, ela também vai se colocar em situações diferentes, em situações que ela, eu não vou entrar nessa situação porque eu não aguento. Então, de uma certa forma, ela já se conhece, que entra um nível um pouquinho maior de autoconhecimento e também de decisão. Então, tá beleza, só que um dia eu vou ter que enfrentar essa situação. Sei lá, seja um trabalho, uma amizade, um relacionamento, eu vou ter que entrar nisso. Como? Vou buscar ajuda. Então, hoje a gente tem, que nós falamos no início, o ramo da psicologia está super, digamos assim, em expansão. Eu acho muito... errado ainda falar, né? Mas cada esquina tu vê um psicólogo. Que bom que cada esquina você vê um psicólogo, ou um terapeuta, ou um médico de qualquer função que seja. O planeta tem 7 bilhões de pessoas, entende? Não é de uma hora para outra que a gente vai resolver uma questão de herança, de falta de educação emocional. Sim. Então, de uma certa forma, que bom que tem. E é bom que tenham muitos. Tá? A questão até que as pessoas julgam em mercado de trabalho. Não, está saturado. Não está saturado. O planeta tem 7 bilhões de pessoas. Eu não vejo ainda nenhum mercado saturado de nenhuma profissão. Então, eu acho interessante essa questão de entendimento, de escolha do que eu vou fazer, para que lado eu vou. E o sinal, né? Preciso de ajuda, ou não é o momento, vou buscar depois. Mas a pessoa entendeu o que está se passando com ela. Interessante. Só para esclarecer, eu não trabalho com terapia, tá? Isso aí também não é jabá, tá? Isso não é jabá. Não é jabá. Não é. Só para entender. Mas é super interessante o que você faz, Juliana, porque assim, a partir do momento que a consciência ela começa a olhar para as suas emoções e ela começa a ver que ela tem dificuldades, a caixinha de ferramenta dela é pequena. Aquilo que ela sente e pensa sobre, né, todo o processo emocional dela atrapalha o dia a dia dela, causa prejuízos, causa dificuldades, e isso tem uma recorrência, uma intensidade que compromete, né, o dia a dia dela. Compromete a vida social dela. O importante é que ela procure ajuda nesse processo. Ela fez algumas tentativas, não conseguiu sozinha, é importante procurar ajuda. Inclusive, a habilidade de receber ajuda, ela tem a ver com o processo emocional, e principalmente a ver com a tristeza.
A tristeza é a emoção que faz os outros se aproximarem de nós, muitas vezes. É verdade. Em termos assim, social, né? Porque a tristeza ela acontece no momento em que, falando do processo evolutivo, lá no período das cavernas, alguém próximo, querido, que tinha um papel importante na vida daquele homem das cavernas, a pessoa morreu. E aí ele fica triste. No momento que ele fica triste, o grupo vem, acolhe. Naquele momento que ele está triste, dá uma baixa de energia, porque a tristeza ela tem a ver com isso, com essa baixa de energia para fazer outras coisas, que é o quê? Ao invés de ter que é o movimento de conectar aquele indivíduo com o que ele sentiu e com o que ele perdeu, porque muitas vezes o que ele perdeu é algo que podia ser evitado lá atrás, no processo evolutivo. Tem coisas que ele podia fazer. Podia evitar. Ele podia, né, ele tem algum aprendizado. Então, a tristeza, ela ajuda nessa introspecção, né, para que haja um aprendizado e também ajuda o grupo a trazer. Então, a chegar próximo. E aí, é algo que dentro dos estudos das emoções, eu acho que é uma reflexão bem relevante, assim, inexiste, no meu entendimento, uma emoção daquela, né, que vem a sensação, tá? Mais imediata, 2 a 5 minutos, que seja em si negativa. Ela traz uma informação de como eu me conecto com o mundo. Agora, o que eu vou fazer com aquilo? O que é que eu penso? O que é que eu elaboro? Por que eu trago isso? Porque a gente fala ali de escala evolutiva. Eu não vejo que a gente consiga avançar na escala evolutiva, deixando de sentir o que o corpo traz de informação. E sim, atribuindo um significado diferente, cultivando sentimentos diferenciados, fazendo renovação, fazendo reciclagem. Poxa, então quando o outro vem com aquele estímulo para, né, vem com aquela piada, com aquela indireta, o que eu faço com isso? Então é muito mais um movimento de perceber o que sei, perceber o que vem, e a partir dessa percepção ter as melhores escolhas, né? Isso é um aprendizado. Não, com certeza. Agora tu comentou assim, lembrei também uma questão de emoção disfarce, né? Que dentro das emoções disfarce tem a questão também do pedido de socorro político. Às vezes a pessoa tem aquela até explosão de raiva, mas o que ela realmente quer estar dizendo é, por favor, me ajuda. Então, de uma certa forma, entra, que eu vejo muito nessa educação emocional, que a pessoa, ela não sabe pedir. Eu tô com uma dificuldade, eu preciso que você me dê isso. Ela não consegue falar o que ela quer. Então, para isso, ela começa a entrar naquele... Não, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada. E a pessoa entra numa reclamação, numa queixa, mas ela não... e aí entra outras emoções ali no processo, mas ela não consegue dizer, bandeira branca, eu preciso disso. Ela não consegue dizer o isso que ela quer ajuda. Que você está falando é muito comum de observar em casos de pacientes terminais, assim, oncológicos. Sério? Você tem alguns estudos que eles falam de como é que essas pessoas se expressam. Alguns trabalhos do próprio Drauzio Varela falam sobre isso. Como é que elas se expressam nesse final de vida, e assim a pessoa está com um sofrimento tremendo, então ela começa a brigar com o médico, nenhum médico serve, nenhuma enfermeira faz o que precisa, e ela começa a brigar com todos em volta, e aí é um processo de desfase. Uma outra coisa que quando eu falei de emoções positivas e negativas, emoções especificamente, quando a gente fala de emoções de disfarce, a alegria ela pode ser uma emoção de disfarce também. Então, assim, casos que eu já verifiquei. A pessoa, a mulher, ela perdeu o marido, né, recentemente. E está sempre sorrindo, numa proporção e numa intensidade, as gargalhadas e tudo mais, que fica descontextualizado com o que ela está vivendo com os ambientes onde ela transita. Então, sempre que ela fala do marido, ela está sempre sorrindo, está tudo bem, porque ele é uma pessoa super positiva. O que pode levar a pensar que, será que essa pessoa está tomando contato com o que realmente ela está sentindo nesse momento? Porque tem que nem a gente está falando bastante aqui de casos, né?
E a gente está trazendo alguns casos de dessoma, né? Da morte da pessoa. A gente trouxe alguns aqui. Sim. E tem os estágios, né? É a raiva, a negação. Negação, raiva, barganha. Isso, barganha. No final de luto, aí faz o aceitação. luto e a aceitação. Então, no final de tudo, tem o luto e a aceitação. E o convencional, que é o que a gente está trazendo, é a pessoa ter essa escala, né? E quando a pessoa traz uma noção de disfarce, que é diferente disso que você está trazendo vamos supor... Não, e a raiva é bem, assim, no trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, é exatamente isso. A raiva é um ponto específico e dá para fazer essa analogia. Essa analogia não, essa conexão. É um momento que pode estar tendo muitas emoções de disfarce relacionadas ao processo. Ao processo, ela vivenciou um antagonismo, né? A pessoa está antagônica ao que está acontecendo. É um trauma, né? Isso. E aquilo a pessoa não sabe lidar, não entrou em contato. Que vem para aquela escala de novo da educação. É um tema assim, extremamente importantíssimo. A gente está quase finalizando. Eu ia pedir, passa super rápido. Eu quero, inclusive, fazer um convite, um reconvite, se a gente puder, ao longo do... Vou ver se eu entro em contato até com a professora para a gente trazê-la aqui também, para a gente fazer um debate conjunto, né? Opa. Ver se a gente consegue esse ano. Não vou prometer, mas a gente consegue. Mas eu gostaria, Jussara, de te pedir assim, o que tu faria de síntese, né? Hoje a gente tem muitos pais que nos assistem, muitos professores, pessoas em geral, né, familiares, eles têm, de uma certa forma, uma condição de querer aprender mais sobre o processo, tanto da criança quanto da educação. Hoje a gente está vendo na sociedade que as famílias são famílias mais maduras, né? Acho que antigamente iniciava a família muito cedo, ao longo dos 20, as mães muito jovens, e hoje está muito mais comum no Brasil as mães serem mulheres mais maduras, não que aos 20 não fosse, mas hoje com 30, perto dos 40, até com 40 anos. Então, mulheres que têm uma carga de experiência diferente das nossas mães, vamos falar assim, ou das nossas avós, né? Que é do passado. O que tu poderia fazer, assim, de síntese para dar um recado, assim, em relação a essa educação emocional? Olha só, a gente tem 4 veículos, né? Isso. Soma, energossoma, psicossoma e neurosoma. E dentro do processo evolutivo, eu diria o seguinte: não delegue para ninguém a responsabilidade de entender sobre as próprias emoções, de entender sobre os seus próprios veículos de manifestação. Por que eu estou falando isso? Porque emoção, ele é algo relativo ao soma e é algo super importante, é algo que faz pessoas perderem trabalhos, perderem oportunidades de estarem juntas, de interagir, de aprenderem, de evoluir. Então, é um tema que é primordial de buscar entendimento. E aí, quando eu falo buscar entendimento, meu recado é justamente nesse sentido. Pais que não têm muito conhecimento, têm lacunas em relação ao processo de educação emocional, dificilmente vão criar os filhos com todas as habilidades que seriam possíveis nessa questão. Então, assim, busca interagir, busca procurar informação sobre esse tema, porque existe, ela está disponível, tem muita coisa boa. O próprio livro do Steiner, ele tem um passo a passo de como desenvolver. Ele não é aplicado nesse livro, no livro não é para crianças, mas o que ele ensina aqui é facilmente aplicável com crianças de 4, 5, 6 anos. E a leitura é fácil. E a leitura é fácil, não é um livro de psicólogo para psicólogo. Ele é um livro feito para as pessoas aprenderem a desenvolver a inteligência emocional. Lógico que a pessoa que já tem um pouquinho mais aí de conhecimento, de estudo, ela vai aproveitar mais o livro. Se você entregar para uma criança de 6 anos, não. Você estuda e você ensina a criança e aplica com ela, né, o processo de, peraí, o que você está sentindo agora? E aí, né, vai seguindo as informações. Mas o que eu diria é isso, assim, aproveite a oportunidade, já que a ciência está caminhando nesse sentido, aproveitem os recursos disponíveis, porque quanta energia não seria
melhor direcionada, Melhor poupada. direcionada. Quanto sofrimento não seria evitado se as pessoas tivessem um pouquinho a mais de educação emocional ou até de consciência emocional. Ele, a partir do momento que tem consciência, pode fazer mais escolhas, e fazendo escolhas melhores, a gente vai evoluindo de uma maneira muito mais facilitada, otimizada, né? Que é o objetivo aqui. Muito obrigada. Achei esse debate fantástico. Obrigada, Jussara. Agradeço a todos que entraram. Fiquem alegre agora. Fiquem alegres. Divulguem, né? Marquem seus amigos e próximo mês estaremos com um novo debate, novos assuntos. Fiquem em contato com a nossa página no Facebook e a gente vai estar divulgando para vocês. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença.